É importante isso. Precisamos fazer uma reflexão, não apenas sobre a experiência de Davi na caverna de Adulão, mas sobre lições profundas que Deus nos dá através desse fato para a nossa vida cristã diária. É importante. Então, a caverna de Adulão é um lugar de profundo significado na vida do rei Davi. Ele não era rei ainda, mas esteve na caverna de Adulão, próximo do seu reinado. Samuel já tinha ungido Davi, o futuro rei de Israel. Ele era ainda muito jovem, esperava acabar o reinado de Saul para ele assumir. Mas antes de subir ao trono, Davi enfrentou perseguições e dificuldades extremas, muito grandes. Porque depois que ele venceu Golias, todos nós conhecemos a história, a fama de Davi cresceu entre o povo de Israel. Isso acabou despertando uma inveja, e não apenas uma inveja, mas um ódio mortal em Saul. Houve um episódio que retrata bem esse ódio do rei Saul por Davi, porque não foi coisa pequena, não foi coisa fácil, foi coisa pesada, difícil. E fica já de início o alerta para essa coisa de sentir inveja, de guardar ódio, guardar rancor. Isso é uma coisa diabólica que não pode existir na vida dos eleitos de Deus. Então, o rei soube, o rei Saul, que havia um sacerdote que tinha estado com Davi, fez profecias positivas para Davi, coisas boas, mostrando que Davi tinha um futuro glorioso. E isso fez com que Saul ficasse irado e fez coisas que você só vai acreditar porque você vai ler na Bíblia agora. O que é que uma pessoa é capaz de fazer, movida pelo ódio, movida pelas mágoas? Abra em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 18. Quando Saul soube que Davi tinha estado com esse sacerdote e que o sacerdote havia profetizado coisas boas, ficou mais irado ainda. A ira de Davi de Saul se acendeu mais forte. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Que coisa terrível, hein? Matou 75 sacerdotes. 85 sacerdotes. Tamanha a raiva, a ira, só porque um dos sacerdotes tinha estado com Davi e deu profecias boas, positivas, que se cumpririam na vida de Davi. Versículo 19. Também a Nobe, cidade deste sacerdote, passou a fio de espada, homens, mulheres, meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Veja que a situação era gravíssima. Era o rei de Israel que queria matar Davi. Davi não tinha outra alternativa a não ser fugir da ira do rei. Como é que ele ia enfrentar um exército poderoso como era o exército de Israel? Não tinha a mínima chance, não tinha a mínima possibilidade. Então Davi tinha que se esconder, tinha que fugir. Então, foi nesse contexto que Davi chegou à caverna de Adulão. O rei de Israel, que havia sido reprovado por Deus quando o Senhor mandou ele destruir a cidade dos amalequitas, estava tremendamente enfurecido. O episódio que Saul matou 85 sacerdotes de Nobe mostra de uma maneira muito clara, muito evidente, que Saul não estava disposto a poupar ninguém que estivesse do lado de Davi. Fosse quem fosse. O pensamento de Saul é: se estiver do lado de Davi, se der conselho a Davi, se der palavra de incentivo a Davi, morre. Então, essa caverna de Adulão aparece na Bíblia como um símbolo de refúgio nos momentos de desespero. Vou repetir: a caverna de Adulão pode ser vista como um símbolo de refúgio nos momentos de desespero. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, foi o que nós abrimos a mensagem, nós lemos que Davi se escondeu nessa caverna e lá ele foi procurado por um grupo de homens cheios de problemas. Esses homens que procuraram Davi estavam fugindo dos seus próprios problemas, como Davi estava fugindo da ira de Saul. Então foram se encontrar com Davi. Mas eu quero que você entenda que essa caverna de Adulão não foi apenas um lugar de esconderijo, mas foi um lugar de transformação, de fortalecimento,
de uma comunhão mais íntima com Deus, tanto para Davi quanto para esses homens que o procuraram. Então, nesse contexto, a gente entende que na nossa vida há momentos de dores, há momentos de solidão, há momentos que nós passamos por sofrimentos, por problemas que machucam, que nos ferem a alma. A gente se sente numa caverna de Adulão. Você se sente só. Já passou por momentos assim que você se sentiu só? Parece que todo mundo lhe virou as costas. Você espera por pessoas que tenham condições de lhe ajudar e os que aparecem estão precisando mais do que você. Estão precisando mais de ajuda do que você. Quem já se sentiu assim? Sozinho, desamparado. Dá uma sensação que todo mundo virou as costas. Você espera pessoas que tenham condições de ajudar você e os que aparecem estão mais necessitados do que você. 3 grupos de pessoas foram até Davi. O primeiro grupo, o texto diz, era formado por homens que se achavam em aperto. Essa palavra aperto no hebraico significava perseguição. Homens que estavam sofrendo qualquer tipo de perseguição, algum tipo de perseguição. A Bíblia não descreve qual era a perseguição. Diz apenas que eles eram pessoas perseguidas. O segundo grupo, está aqui escrito, era formado por homens endividados. Alguns tinham se tornado escravos por causa de dívidas que fizeram e não podiam pagar. Então passavam a ser escravo do credor até pagarem a dívida. A Bíblia não explica, mas diz que eles fugiram da sua condição de escravidão e foram se juntar a Davi na caverna de Adulão. O terceiro grupo era formado por homens amargurados de espírito. Está na tua Bíblia? O que eram homens amargurados de espírito? Gente depressiva, gente que estava amargurada, desanimada, baixo astral, já não tinha mais esperança de mudar de vida. Foi esse tipo de pessoas que procuraram o menino Davi. Esse grupo de homens não representavam guerreiros, representavam homens que foram à procura de Davi e que Deus iria restaurá-los. Homens que precisavam ser fortalecidos por Deus, preparados pelo Senhor para o que viria lá na frente. Então, a verdade é que Davi, no momento de fragilidade, de incerteza, de angústia, no momento de profundas dores, atraiu pessoas que também estavam no mesmo desespero. Olha que coisa interessante isso aqui. Eu digo que isso é uma imagem perfeita da Igreja de Jesus. O que é a Igreja de Jesus? É um grupo de pessoas imperfeitas, pessoas que chegaram quebradas, aflitas, doentes, desanimadas, escravas, ou do vício, ou de um problema qualquer, e encontraram socorro em Deus e nos irmãos da igreja. Veja como é uma imagem poderosa da igreja. Davi não rejeitou esses homens, mesmo sabendo que eles estavam em situações precaríssimas. Pelo contrário, Davi os acolheu e foi moldando esses homens. Ao todo se juntaram a Davi cerca de 400 homens que passaram a ficar sob a liderança de Davi. Com o tempo, Davi foi treinando esses homens e esse grupo de homens passou a ser conhecido como os valentes de Davi. Veja como é que Deus trabalha, como é que Deus faz. Pega pessoas que eram improváveis para qualquer missão e transforma nos valentes de Davi. Eu, nesses anos todos de luta e sofrimentos, passei por algumas experiências tremendas. Em momentos que só tinha arroz e ovo, Deus enviou pessoas que estavam sem nada para comer. Aconteceu. Dia que só tinha arroz e ovo, naquele dia aparece uma pessoa na nossa casa que estava sem ter nem água para beber. Um filho passando fome. Nós dividimos o pouco que tínhamos naquele dia. Parecia até uma coisa engraçada. Mas só apareceram pessoas aflitas. Só apareceram pessoas desempregadas, pessoas doentes. Nós nunca negamos apoio a essas pessoas. Sempre acolhemos, sempre dividimos o pouco que tínhamos. Então, é um exemplo para você. Pois bem, o primeiro ensino que Deus nos dá aqui é que, pela sua providência, ele pode usar essa situação que você está passando hoje, que Davi passou no passado, para trazer maturidade para você, para trazer força, transformação,
para que você esteja preparado para coisas que Deus quer que você realize no futuro. O que simboliza mais essa caverna? Essa caverna simboliza um momento que Deus diz, olha, está na hora de você fazer uma parada. Está na hora de você esfriar a cabeça, meditar em Deus, esperar uma direção divina. Tem momentos que nós precisamos parar, dar um tempo, meditar, ficar sozinho, às vezes até tirar um dia para ficar longe da esposa, dos filhos, ficar você em Deus, dentro de um quarto, meditando, lendo a palavra, e esperar uma direção de Deus para a tua vida. Davi já tinha sido ungido rei por Deus como o próximo rei de Israel. Você vê, se ele já tinha sido ungido rei, ele podia questionar Deus. Senhor, por que eu estou aqui nessa caverna? Eu não fui escolhido para ser rei. O Senhor não me ungiu como o próximo rei de Israel. Ele já estava ungido como rei. Preste atenção nisso. No entanto, ele se encontra isolado, sem a glória do trono, vivendo no silêncio e na escuridão de uma caverna. Mas já tinha sido ungido rei. Muitas vezes também nós questionamos Deus em nosso momento de caverna, irmão. Às vezes dizemos assim, por que Deus? Apesar de tantas promessas, nós estamos passando tantas provações. Senhor, porque apesar do Senhor ser o Todo-Poderoso, nós estamos enfrentando grandes lutas. Também questionamos Deus. Olha, a caverna, o isolamento, as dores, as crises que todos nós enfrentamos ao longo da nossa existência terrena, está sendo usada por Deus como parte de uma preparação divina, um fortalecimento espiritual. Todos nós, sem exceção, enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades em nossa caminhada cristã, mas é importante lembrar que a Bíblia nos ensina que Deus transforma essas lutas, essas dores, esses problemas em oportunidade para nos fortalecer e para que nós tenhamos uma comunhão mais forte com Deus. Isso é a verdade da Bíblia. Vamos refletir sobre como as tribulações moldam o caráter do cristão e como o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Vamos refletir sobre isso. A fraqueza nos ensina a depender de Deus, completamente de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês, segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. São palavras do apóstolo Paulo na igreja dos Coríntios. Encontraram? Então eu vou ler capítulo 12, versículo 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que Paulo diz agora. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmãos, Igreja Santa de Jesus, quando nós passamos por um momento de fraqueza, de tribulação, nós temos a oportunidade de depender inteiramente de Deus. Deus nos ensina que a nossa força verdadeira não vem de nós. Não é uma força humana, não é uma capacidade que você tem, não é devido ao teu estudo, a um diploma de curso superior, não é devido a você ter nascido em berço nobre. Não. A nossa perseverança, a nossa confiança vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. Assim, em todas as lutas da vida, nós aprendemos a confiar mais em Deus do que na nossa própria capacidade. E tem mais uma coisa. As provações produzem perseverança e vão fazer com que o caráter de Deus se molde na nossa vida. Vai moldando o caráter de Deus na tua vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, Tiago também fala sobre isso. São palavras fortes. Aqui na Igreja Cristo é Vida, você recebe alimento forte. É baião de dois com carne de sol, macaxeira
com caldo de mocotó, disse o irmão Paulo aqui. Macaxeira com caldo de mocotó. Não é leitinho misturado com água. Encontraram Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4? Então diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quer dizer que quando a gente passa por provações, Deus está dizendo que nós temos que ter aquilo como motivo de grande alegria. Isso é impressionante. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o Espírito Santo está nos ensinando aqui nesse texto que a dificuldade não deve nos desanimar. Não deve desanimar você. Ele está dizendo que devemos ver a dificuldade, as lutas, as dores, como oportunidade de um crescimento espiritual. Elas produzem perseverança, fortalecem o caráter de Deus e nos fazem mais parecidos com Jesus. Nos fazem mais parecidos com Jesus. Então, não desanime na hora das dificuldades, na hora das grandes lutas, mas entenda que são oportunidades que Deus está dando a você para você se fortalecer, para Ele preparar você para grandes lutas, para grandes vitórias. Deus está conosco em todas as lutas. É importante você saber disso. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Encontraram, meus irmãos? Isaías, capítulo 41, versículo 10. É importante você ouvir e crer. Você que está enfrentando uma batalha renhida, uma luta grande, uma doença, um problema no casamento, um problema com o filho, um problema financeiro, você não está só. Deus está vendo, Deus está participando de todo esse problema. E isso é para o teu bem. Se você for perseverante, você vai se fortalecer em Deus. Então diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Olha o que Deus está falando com você mesmo. O que Deus está falando com você mesmo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Por isso que eu disse que na caverna de Adulão, Davi não estava apenas se escondendo de Saul. Ele estava sendo moldado. Esse era um tempo que Deus estava, digamos, refinando o caráter de Deus na vida de Davi. Ensinando Davi a ser completamente dependente de Deus. Ensinando Davi a ter uma confiança absoluta no Senhor. É importante você entender isso aqui. Não era só fugindo. Tudo estava dentro do controle de Deus. Então, a lição é clara, muito clara. Precisamos ter um tempo para ficar a sós, para aprender de Deus, porque tem coisas de Deus que nós nunca vamos compreender no corre-corre dessa vida. Essa vida que nós vivemos hoje, que é um corre-corre sem fim, as pessoas não têm tempo para nada, a pessoa recebe uma mensagem de voz no WhatsApp, ela ouve na velocidade máxima. Eu fico olhando assim, às vezes, eu digo, como é que pode ser aí? Não deu para ouvir, deu para entender. Tudo é apressado. Ninguém tem tempo para nada. Isso é um mundo louco. Um mundo virado de cabeça para baixo. Para o mundo que eu quero descer. Tem uma música do passado que fala: para o mundo que eu quero descer. Nós estamos vivendo nesse tempo. Para o mundo que eu quero descer. Está um mundo virado de ponta cabeça. A pessoa não tem tempo de ouvir uma mensagem de 1 minuto. Eu não entendo como é que pode. Vai ouvir uma música boa que ela gosta, ela quer ouvir só a introdução, só a primeira estrofe, e já quer passar para outra. Não tem tempo para desfrutar daquele momento. É como você sentar numa mesa para comer uma bela refeição. Se você não tem tempo, como é que você vai degustar aquela refeição? Como é que você vai saborear aquela refeição? Então, tem coisas que você nunca vai compreender se você ficar o tempo inteiro no corre-corre dessa vida. Tem que ter um momento de parar, para meditar,
para refletir, esperar Deus falar com você no profundo do teu espírito, no profundo do teu coração. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Então, aqui nós aprendemos que a verdadeira liderança de Deus é formada nas crises, é formada nas lutas, é formada nas dores. E aprendemos mais. As maiores alianças são feitas no calor das dificuldades, no amargor das dificuldades. Isso é uma verdade bíblica. Então, veja só. Assim como Davi, eu, você, devemos estar dispostos a caminhar com aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Mesmo que eles estejam tão feridos, tão magoados quanto você. Mesmo que eles estejam numa situação pior do que a sua. Deus está formando algo a partir dessas alianças. Deus vai colocando pessoas ao teu redor, ao teu lado. Você vai observando. Às vezes são pessoas que você não dá nada por elas. Você acha elas incapazes. Mas preste atenção. É Deus que está preparando essas pessoas. Está colocando ao teu lado para elas serem moldadas, para elas serem fortalecidas, para elas aprenderem de Deus. Deus está formando algo maior através dessas alianças. Então, a caverna é um lugar de dependência e de confiança absoluta em Deus. Durante o seu tempo na caverna de Adulão, Davi escreveu vários salmos. Olha como é importante isso. Ele estava lá sozinho dentro da caverna, acompanhado de pessoas que estavam numa situação pior do que a dele, mas mesmo assim, ele teve inspiração divina para escrever alguns salmos. Um deles é o Salmo 57, versículo 1, onde Davi clama. Salmo 57, versículo 1. Ok? Posso continuar? Então, vou ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma confia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Você vê? Davi não nega nesse salmo a situação dificílima que ele estava passando. Mas ele reafirma a sua confiança em Deus, que é o verdadeiro abrigo. Ele está dizendo, o Senhor é o verdadeiro abrigo. Não é essa caverna, é o Senhor. Então, ele não nega a sua luta, a sua dificuldade, o seu sofrimento, mas ele reafirma a sua absoluta confiança em Deus. Você tem feito isso na hora das lutas? Você tem reafirmado a sua absoluta confiança em Deus na hora das dificuldades, na hora das crises? Então, essa caverna de Adulão torna-se um símbolo de dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Porque, veja só, nossos recursos, os meus recursos, os teus recursos, falham. Nossos amigos podem, num determinado momento, nos virar as costas, nos abandonar. Mas Deus está dizendo aqui que é nesses momentos que somos convidados a confiar plenamente na provisão e no cuidado de Deus. É no momento que todo te vira as costas. No momento que você se sente abandonado por todos. Então você tem que confiar plenamente, sem duvidar, na provisão e no cuidado de Deus pela tua vida. Deus não falha, meu irmão. Eu sei que não é fácil manter a fé no momento de dor, no momento de incerteza. Mas é exatamente nesse ambiente que a verdadeira fé é forjada. Eu sempre digo, é muito fácil dizer que crê em Deus, crê em Jesus, quando o mar está tranquilo. Mas quando vem a tempestade, aí o negócio muda de figura, né? Surge o medo, a insegurança, a desconfiança. Ou não é assim? É fácil crer em Deus quando você está viajando de avião e o céu é um céu de brigadeiro. Azul, não tem nenhuma nuvem, não tem nenhuma turbulência. Mas você já enfrentou um voo que deu uma turbulência que parecia que o avião ia cair? Eu já. Uma vez eu ia para o Rio de Janeiro, fui participar de um programa na TV educativa, e o avião, quando chegou próximo do Rio, pegou uma tempestade. Eu fechei meus olhos e disse, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Sério? O avião dava um solavanco assim, parecia que ia desabar. Bum, bum. Tinha passageiro que... Por isso que manda usar o cinto de segurança, não tirar. Porque se você deixar, vai, bate no teto, pode ter problemas graves. Mas foi um sufoco que eu nunca passei na minha vida. Gente chorando. E uma moça que estava sentada ao meu lado, na minha cadeira, ela, moço, me dê a mão, por favor, moço, estou quase desmaiando. Eu dei a mão a ela, apertei a mão dela. Calma, minha irmã, calma, que Deus está no controle. Fica tranquila. Como é que o senhor consegue ficar tranquilo numa hora dessa? Você vê que não é normal na vida das pessoas. Mas na vida de quem crê em Deus é absolutamente normal. Então, é nesses momentos de dificuldade, de tempestade, de tormenta, que a verdadeira fé é forjada. Essa caverna de Adulão, eu digo que é um lugar de transformação e de visão renovada. Você vê, o que começou com um grupo de homens cheio de problemas, desajustados, angustiados, endividados, perseguidos, terminou como um exército poderoso. Quem diria que aqueles homens que foram atrás de Davi na caverna, o rei prepararia, Davi os ensinaria, os moldaria, e eles se tornariam um exército poderoso. Esses mesmos homens que se uniram a Davi, quando eles estavam debilitados, fracos, famintos, sem ter refúgio, sem ter quem os ajudasse, eu já disse antes, vou repetir. Mais adiante, eles foram chamados os valentes de Davi. Você está percebendo como é que Deus age? Como é que Deus procede? Os valentes de Davi. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que Deus é capaz de transformar as pessoas e as situações mais improváveis em instrumentos poderosos para a sua glória. Vou repetir. Deus é capaz de transformar as pessoas e as situações mais difíceis, mais sofridas, em poderosos instrumentos para a sua glória. Transformar você como instrumento poderoso para a mão de Deus. Eu digo que Deus, nos dias de hoje, não pode mais contar com Davi. Davi morreu. Deus não pode hoje contar com Pedro. Deus não pode, nos dias de hoje, contar com Abraão, contar com Moisés. Todos eles morreram. Deus só pode contar comigo e com você. Deus só pode contar conosco hoje. Por isso eu sou tão exigente em termos de fé, em termos de perseverança. Quando eu vejo uma pessoa muito molenga, para aqui, para lá, eu chego logo junto. Bora, levanta, que história é essa? Como é que pode? Porque é nesses momentos que Deus age. É nesse momento que Deus te fortalece. Então, Deus só pode contar comigo e com você. Ele não pode contar mais com os grandes heróis da fé do passado. Só pode contar comigo e com você. Aí eu pergunto, Deus pode contar com você? Mesmo que você enfrente grandes tempestades, ou você, não sei, pastor, eu fico em dúvida, não sei se eu vou ter essa fé toda. Não é questão de fé toda, é questão de fé apenas. Deus nos concedeu a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Já foi entregue a mim e a você. Basta você ter coragem de colocá-la em prática. Então, a caverna, que parecia um lugar de derrota, tornou-se um lugar de um movimento espiritual que levaria Davi ao trono junto com esses homens. Davi ali foi para o trono e esses homens junto com ele. Então, da mesma forma, Deus quer usar as nossas cavernas. Nós enfrentamos cavernas ao longo da nossa vida para nos transformar, para nos equipar, para o chamado que Ele tem para cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado. Você não sabe o teu chamado de amanhã, mas Deus vai te mostrar. Mas Deus quer te preparar como preparou Davi. Você tem que ser preparado espiritualmente. O lugar onde você se sente mais fraco, Paulo disse, é justamente onde eu me sinto mais forte. Quando sou fraco, aí é que sou forte, diz a palavra. Então,
Se prepare, porque quando você estiver numa caverna de Adulão, Deus está preparando você para grandes vitórias, para grandes lutas. Então não fuja do problema, não fuja do gigante, não fuja da dificuldade. Pastor, mas está doendo, mas Deus vai agir, Deus está com você. Deus tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Repita aí, igreja, a de Recife, de Fortaleza e de Natal. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não são algumas coisas. Então, aceite a caverna como parte de um processo de Deus. Todos nós, sem exceção, passamos por um momento de isolamento, passamos por um momento de dores, de dúvida, de angústia. Mas, em vez de ver esse momento como punição ou como um abandono de Deus, você vê às vezes pessoas dizer, eu acho que Deus me abandonou. Deus não abandona seus filhos nunca. Falam bobagem, Deus me abandonou. Eu acho que Deus me abandonou. Quem falou que Deus abandona um filho seu? Deus não te abandonou, Deus está te preparando, Deus está te forjando. Também não é punição de Deus, não. Reconheça esses momentos como oportunidade de crescimento espiritual. Você vê, na caverna de Adulão, Davi encontrou a Deus, passou a ter um relacionamento com Deus de uma forma muito mais profunda. Muito mais profunda. Por isso que eu disse que tem lições importantes nesse fato da caverna de Adulão. Onde está a tua caverna? É a pergunta que eu faço. Onde está a tua caverna? Onde é que você pode parar, ouvir a voz de Deus em meio a tantas lutas do dia a dia da vida? Você já parou algum dia para ouvir a voz de Deus? Ficar isolado, não ter contato com ninguém o dia inteiro? Você e a Bíblia, as suas orações, suas meditações de Deus. Você já fez isso alguma vez? Eu já fiz algumas vezes. Me isolar de tudo. Não quero criança, não quero filho, não quero mulher perto de mim. Quero um dia só para Deus. Me trancar dentro de um quarto, com a Bíblia, e ler Bíblia, orar, até Deus falar profundamente ao meu coração. Onde é que você pode parar e ouvir Deus falar profundamente no teu coração? Pastor, eu tenho filhos. Pega teu marido no dia que ele puder. Hoje você vai ficar com as crianças. Leva essa criançada para passear. Eu quero ficar sozinho em casa. Hoje eu quero ficar eu e Deus, fazer uma meditação, ouvir Deus falar comigo. Outra coisa, cuidado com quem Deus coloca ao seu lado. Da mesma maneira que Davi não escolheu seus companheiros na caverna, ele não escolheu. Muitas vezes, também não somos nós que escolhemos aquele que Deus nos coloca ao nosso redor. Entendeu? Assim como Davi não escolheu aqueles homens que foram se juntar a ele, assim também nós não escolhemos pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Às vezes nós temos a mania de achar que a pessoa vai colocada por Deus porque ela é simpática a gente. Pastor? Oi. Dá uma pausazinha que caiu a internet aqui. Vamos trocar aqui, certo? Troca aí. Lá ele tem duas internets. Quando cai uma, liga a outra. É a caverna de Adulão. Caverna do Rodrigão. Só um minutinho. Pronto? Pode continuar. Oi. Pode continuar. Pode continuar?
Tá bom. Então, meus irmãos, Deus nos dá a oportunidade, a todos nós, de crescermos juntos, mesmo com aquelas pessoas que, à primeira vista, parecem pessoas problemáticas, pessoas de difícil trato. Nós temos a mania de julgar as pessoas e aniquilamos as pessoas na primeira impressão. Cuidado. Deus pode fazer você vencer suas crises com pessoas que, à primeira vista, não merecem confiança nenhuma. São pessoas improváveis. Deus vê potencial onde nós só enxergamos dificuldades. Isso é tremendo, tremendo, tremendo. Transforme teus momentos de dor, teus momentos de desespero, transforme numa dependência total de Deus. É a hora de se dizer, eu estou na dependência de Deus. Não tenho mais nada que fazer. Tem que ser Deus agindo. E Deus vai agir usando você. Em tempos de crise, todos nós somos tentados a nos desesperar, a procurar soluções próprias. Você mesmo quer encontrar a solução, você mesmo quer determinar o caminho, sem depender de Deus. Entretanto, Davi nos ensina, né, nessa passagem bíblica, a confiar inteiramente no Senhor. Davi clamou por misericórdia, nós também podemos clamar a Deus em meio às nossas cavernas. Assim como Davi clamou por misericórdia de Deus, foi misericordioso com ele, será também comigo e com você. Eu faço votos que nós estejamos iniciando um tempo de transformações espirituais, onde nós aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Eu creio que nós estamos iniciando um novo tempo de profundas transformações espirituais. Um tempo onde eu e você vamos confiar de uma maneira mais profunda do que temos confiado no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho passado por uma caverna de Adulão e como eu tenho crescido espiritualmente. Eu cresci muito nesses anos de doença, de enfermidade, de crise financeira, de dor, de sofrimento. Eu me tornei um homem mais forte. Eu me tornei um homem mais maduro. Eu me tornei um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor. É o que está na palavra, é o que está escrito na Bíblia que Deus faz. Eu nunca murmurei, eu nunca desanimei, eu nunca disse não vai dar. Pelo contrário, eu dizia vai dar. Andando de cadeira de roda, mas eu dizia, Deus, eu quero que o Senhor me dê a graça, faça um milagre de eu voltar a pregar. Eu não estou pregando para 3 igrejas ao mesmo tempo. Deus ouviu o meu clamor. Eu nunca abri minha boca para murmurar de Deus. Nunca reclamei. Já vão para 10 anos. Nunca reclamei de Deus. Quem já esteve aqui comigo sabe. Momentos extremamente difíceis, mas a minha confiança em Deus sempre permaneceu verdadeira. Então, a caverna de Adulão nos ensina que os momentos mais obscuros da nossa vida não são o fim da história. Os momentos mais difíceis da nossa vida não é o ponto final da tua história. Assim como Davi, nós somos chamados a ver além das circunstâncias imediatas. Nós temos a mania de olhar só para as circunstâncias do presente. Não. Você tem que ver além das circunstâncias e confiar que Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Confiar em Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo, o que Deus está preparando para você. Se mantenha firme. Essa caverna de Adulão é um lugar de transição. Como assim? O isolamento se torna em comunhão perfeita com Deus. A fraqueza se transforma em força. A desesperança que às vezes nos acolhe se transforma em confiança redobrada em Deus. Deus é maravilhoso. Nós saímos das cavernas diferente de como entramos. Entramos quebrados, fracos, derramando lágrimas de sangue, com muitas dores, muito sofrimento, muitas agonias, muitas aflições, mas não saímos como entramos. Saímos mais fortes, mais dependentes de Deus e muito mais prontos para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero caminhar para terminar a mensagem
Eu fiz o propósito de fazer uma mensagem mais curta hoje, porque eu estou com minha garganta. Eu estava pensando que ela ia dar uma rouquidão, como ela tem dado. Então, para não atrapalhar, eu me propus a terminar mais cedo e vou cumprir o que me propus. Olha, eu faço uma ilustração do refinamento do ouro. Você imagine, já imaginou, já procurou saber como é feita a purificação do ouro? O ouro bruto, como sai extraído da terra, ele vem misturado com terra, com lama, com pedra, pedaço de rocha. Então tem que quebrar, separar aquele ouro, está cheio de impureza, colocar tem um nomezinho que dá que eu não me lembro agora. Bateia. Não é bem na bateia, onde o fogo é aceso a uma temperatura monstruosa. Quanto mais forte, maior for a temperatura, mais as impurezas vão se separando do ouro. Então, o cara lá que trabalha com esse processo vai separando, tirando as impurezas, até ficar o ouro puro. Ele fica tão puro, quanto mais puro, mais brilhoso ele fica. A ponto de você olhar para o ouro assim e ver o teu reflexo do rosto. É esse o processo que Deus faz na nossa vida. É necessário, de vez em quando, nós sermos colocados numa alta temperatura. Quando nós somos colocados num forno, no calor extremo, as impurezas da nossa vida são separadas. Começa a se destacar. Como assim, pastor? Quais são as impurezas da nossa vida? Egoísmo, ciúmes, mágoas, ódio, rancor. Isso é impureza. Tem que sair da tua vida. O metal é moldado pelo refinador de ouro até se transformar num metal preciosíssimo. Então, naquele lugar de isolamento, de adversidade, Deus estava removendo as impurezas da vida de Davi e da vida daqueles homens que procuraram Davi. Deus estava refinando o caráter de Davi. Ele não estava apenas preparando Davi para o trono, mas estava preparando Davi para ser um líder conforme o coração de Deus. Estava preparando Davi apenas para ser um rei. Estava preparando Davi para ser um líder conforme o coração de Deus. Então, da mesma forma, as provações que nós enfrentamos são momentos que Deus nos refina, que Deus nos molda, que Deus nos purifica, até que Ele veja em nós o caráter dele forjado. Essa imagem do refinamento pelo fogo ajuda você e a mim a ilustrar o propósito das cavernas na nossa vida. É o momento de refinamento. Essa imagem do refinamento pelo fogo mostra que tudo visa o teu bem, o nosso bem. Então, esses momentos difíceis que Deus permite que nós passemos, está nos preparando, assim como Ele fez com Davi. Está preparando você para grandes obras, para grandes vitórias, para grandes propósitos. É Deus que prepara. Se você foge do preparo de Deus, não quer passar por isso, Deus nunca vai te usar em nada. Quizá você nem seja de Deus, nem seja um filho de Deus. Porque o filho de Deus tem que compreender o propósito do Pai. E eu espero que você tenha compreendido esse propósito nessa manhã de domingo. Eu quero que você fique de pé agora, porque nós vamos fazer uma oração muito importante para a tua vida. Os irmãos da igreja de Recife, fiquem de pé. Os irmãos de Natal, de Fortaleza, eu quero orar por você. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, o que nós temos ouvido nessa igreja não tem sido ouvido pela maioria dos cristãos nesse mundo afora. Aqui nós aprendemos a não fugir do sofrimento, a não fugir das situações difíceis, das grandes lutas, mas enfrentá-las
confiando que o Senhor está no controle, que o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos ama com amor incondicional, o Deus que não nos abandona nunca, o Deus que nos leva a situações que parecem dor e sofrimento, mas essas situações que parecem dor e sofrimento é Deus moldando o caráter dele em nossa vida, é Deus tirando as impurezas, o orgulho que está dentro do coração, aquela autossuficiência que faz você se sentir melhor do que o outro, aquele sentimento de medo, de dúvida, de insegurança, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento que faz você blasfemar contra Deus, reclamar de Deus, não confessar a verdade da palavra. Mantém firme a tua confissão. Quer manter firme a confissão? É manter firme a confissão que Deus está no controle de tudo. Que nesses momentos de aflições, você tem que se apegar mais a Deus. Você tem que demonstrar a tua confiança absoluta em Deus. Porque quem não é de Deus, no momento de aflição, foge. Abandona as fileiras da igreja. Se afasta de ouvir a palavra. Porque não são de Deus. Os que são de Deus resistem bravamente. Suportam o sofrimento. Porque sabem que o resultado será um preparo para que você conquiste grandes vitórias. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor, Deus, faça esse homem, essa mulher, esse rapaz, essa moça, que estão aqui nessa manhã de domingo, que elas compreendam na maior profundidade possível. Que não seja apenas uma compreensão do ouvido. Ouviu, compreendeu, daqui a 10 minutos esqueceu. Na primeira luta, na primeira caverna que ela tiver que entrar, ela já desmorona, já nega a fé, já blasfema contra o Senhor. Não. Que esses homens, essas mulheres, esses rapazes, essas moças, recebam esta palavra como uma semente plantada na boa terra do coração. Uma semente que venha produzir frutos a 100%, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo, a tua igreja, seja uma igreja que cause temor ao mundo. Hoje o mundo tem temor de uma macumba, de um pai de santo, de alguém que diz que vai fazer um trabalho para destruir a sua vida. A pessoa morre de medo e temor. Não, nós não temos temor. Nós temos que mostrar ao mundo que o mundo é que tem que temer o nosso Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós não somos filhos de um Deus morto. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus reina. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Eu quero uma igreja forte. Eu quero uma igreja que glorifique o teu nome. Eu quero uma igreja de valentes. Os valentes de Davi. Os valentes de Deus. Os valentes do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres intrépidos. Homens e mulheres que levam a sério a vida espiritual. Que não faltam os cultos. Que se fazem presente em todas as reuniões da igreja. Homens e mulheres que são pessoas destemidas. Que estendem a mão para o caído e levanta. E quando vê alguém se aproximar dela, mais necessitado do que ela o ajuda. Ela não o espanta. Ela não retrai-se, como muitos têm feito. Mas ela acolhe com prazer e prepara aquela pessoa para grandes lutas, para grandes vitórias. Eu te peço isso, meu Deus, porque o Senhor tem feito isso na minha vida. Ao longo de toda essa minha existência terrena, eu já enfrentei algumas cavernas. E quando eu deixei de dar ouvido da tua voz, e ao invés de procurar uma caverna, procurei trabalhar mais ainda, as consequências foram terríveis. Está aí o que eu estou passando agora, uma fadiga crônica, Parkinson. Mas quantas vezes o Senhor usou pessoas para dizer, tem que dar um tempo, tem que parar, tem que meditar em Deus, tem que se fortalecer espiritualmente. Você não é de ferro, você não é um super-homem, você não é Deus. E eu dizia, mas eu não posso. Eu achava que somente eu podia fazer as coisas. Deus me deu um aprendizado tremendo. O resultado é que eu entrei numa caverna de Adulão, como Davi entrou.
não reclamei, não murmurei, não me maldisse, não chorei lágrimas de desespero, mas confiei em ti. Confessei a tua palavra. Dizia em alto e bom som: eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a fazer a obra, eu vou voltar a cuidar das ovelhas que o Senhor me confiou. E tem acontecido isso. Eu nunca pensei de poder pregar para as 3 igrejas ao mesmo tempo. Mas Deus criou a situação. Veja que se eu tivesse em perfeitas condições de saúde, eu não poderia estar ao mesmo tempo em Natal, Fortaleza e em Recife. Agora eu estou ao mesmo tempo nas 3 igrejas, proclamando a verdade sagrada, alimentando as ovelhas, conduzindo as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. E tudo isso é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você que crê, dê um glória a Deus bem forte aí, uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.